eu manifestarei a Ele. Se me amarem verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. O Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas habitará e estará com vós para sempre. E aqueles que Deus meu mandamento, Deus guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o louvarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Queria que você se conectasse com o Senhor, que você dissesse esse refrão nessa tarde. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero fazer mais do que eu já fiz pela tua presença. Espírito Santo tocar. Espírito Santo te encher nesse momento. Quero te amar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está nesse lugar. Quero te amar mais, Senhor. 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 Glória a Deus. Você souber, vamos louvar um louvor. Eu sei que minha Deus separou, não recebeste, vinha ficar em suas promessas, que são muito ricas e infalível, pra te velar, porque te abate, ó minha alma.
não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, e eu intercedo por ti, minha alma, espero nele, com fé e calma, Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos do céu, porque te abate, ó minha alma, em ti comove, perde na calma. Diga, não tenha medo, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, terás em breve as dores vida, no dia alegre da sua vida. Sente-se Cristo tarda, espera ainda. Diga mais um pouquinho, mais um pouquinho, e o verás, porque te abate, ó minha alma. Diga, em ti comove, perde na calma. Diga, não tenha medo, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perde na calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele virá, irmão. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Louvar mais o louvor. Engrandecido o nome do Senhor Jesus. Amém? No seu coração, irmão, se entregue para Jesus. Fala com Ele em cada louvor que nós temos a oportunidade de só louvar. Eu quero te dizer que Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, Ele lembra de você todos os dias. Ele lembra de você todo amanhecer, todo dia que o sol nasce, todo dia que raia o dia, Ele se lembra de você.
Eu quero cantar esse louvor. Que Deus possa te tocar através desse louvor. Glória a Deus. Quando não posso te ouvir no meu clamor, já não mudo o teu silêncio. Essas nuvens que esconde o sol e torna a noite tão escuro quanto a noite. Então lembro que não pode me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, jurasse o teu amor, e nada pode mudar o que senti por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda é o mesmo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele lembra de você, Ele lembra de mim. Quando não posso te ouvir, o meu clamor já não muda o teu silêncio. São as nuvens que esconde o sol e torna tão escuro, mais escuro quanto a noite. Então lembro que não pode me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, mas eu sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, jurasse o teu amor, e nada pode mudar o que senti por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda é o mesmo Deus. E que por amor abriu o mar e parou o sol, sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, jurasse o teu amor, e nada pode mudar o que ele senti por ti, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda é o mesmo Deus. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e continua sendo o mesmo eternamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos tomar seus assentos, amém?
oferta na casa do Senhor. Não perca a oportunidade. Aí, mais uma. Glorificado seja o nome de Jesus. Por receber a oferta da casa do Senhor. Malaquias 3:10 diz: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, senão não abrirei a janela do céu e não derramarei bênção sem medida. Amém? Tudo que Deus quer que eu e você faça prova do Deus vivo que nós servimos, que nós venha manter a nossa fidelidade diante do Senhor. Se você é uma pessoa que você faz prova do Senhor, pode ter certeza que Deus ele se agrada daqueles que faz prova viva do Deus vivo que nós servimos. Amém? Se você for ofertar na casa do Senhor, você pode sair do seu lugar. Amém? Você pode ofertar em nome do Senhor Jesus. Pode sair do seu lugar, pode ofertar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra, criaste por amor, se pobre feio. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tira suas mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar por Deus, minha oferta, na casa do Senhor. Deus, Espírito Santo, eterno Deus, eterno Pai, está presente diante de Ti. Me diz minha oferta da Tua casa, Senhor. Eu te apresento a vida de cada um que ofertou, a vida daqueles que dizimaram, a vida daqueles que ofertaram. O Senhor vem gerando espírito de fidelidade, Espírito Santo. Jesus, em nome do Senhor Jesus, te apresenta a vida dos Teus filhos em Tuas mãos. Continue, Jesus, gerando esse espírito de fidelidade no coração dos Teus filhos. Eu declaro diante da Tua presença, diante do Teu altar, perante o Senhor. Abençoa também aqueles que não ofertaram, Jesus. Que o Senhor venha abençoando de uma forma poderosa.
Deus, em nome do Senhor Jesus, te apresenta a tua palavra que vai ser ministrada, a tua palavra que vai ser pregada, em nome do Senhor Jesus. Deus, o Senhor veio me usando, Jesus, como instrumento de bênção, mais uma vez para nossas vidas. Que o Senhor Jesus venha mais uma vez me capacitando para pregar a tua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Jesus. Fala mais uma vez com teus filhos, fala mais uma vez com as tuas filhas. Deus, vem trazendo direção através da tua palavra. O Senhor venha confirmando no nosso coração aquilo que o Senhor quer falar. Deus, nós somos gratos por estar aqui mais uma vez na tua casa, glorificando o teu santo nome. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor venha repreendendo todo o servo do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar de empecilho na hora da administração, para que nós não venhamos entender. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos se conectar contigo, meu Pai, nessa tarde. Que nada, Jesus, venha interromper a ministração, e nada que venha interromper para que nós venhamos entender. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Eu te apresento perante a tua presença, perante a casa dos teus filhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, te apresento a mente e o coração dos teus filhos. Que as suas mentes, Jesus, venham estar, Jesus, calma. Que as suas mentes venham estar, Jesus, focadas no Senhor. Jesus, que o seu coração, Jesus, venha estar, Jesus, mais uma vez quebrantado, para nós ouvir a tua palavra e guardar ela no nosso coração. Deus, que os nossos ouvidos também, mais uma vez, venham estar sensíveis, Jesus, para nós ouvir e entender a tua palavra com verdade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a minha vida como instrumento em tuas mãos, que toda avareza, que tudo aquilo, Jesus, que não venha do Senhor, que venha ser caído por terra, mas que o Senhor venha me usando, Jesus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a tua palavra, Jesus, que vai ser ministrado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero que você abra comigo a Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Achou? 1 Coríntios, capítulo 3. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Eu creio que Deus vai falar conosco tremendamente nessa ministração. E eu creio que essa palavra é exatamente para nossas vidas. Nós estamos aqui e eu creio que o Espírito Santo vai falar no nosso coração, porque Deus, ele é vivo, Deus, ele é real, e ele sempre mostra o seu amor pela vida daqueles que o buscam. Amém? E é que você abra lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo de número 3, a gente vai continuar a leitura até o versículo de número 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, fala assim a palavra de Deus: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e decisões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Porque, versículo 4, porque dizendo, eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelas quais creste, em conforme o que o Senhor deu a cada um. E plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
Versículo 7, fala assim a palavra de Deus: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega, são um mais, cada um o receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio e arquiteto, o fundamento e o outro edificar sobre ele, mas veja cada um como edificar sobre ele. Versículo 11, porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha e obra de cada um, se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo serás descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanece, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá determinando, mas o tal será salvo. E todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós e santo. Amém? Até aqui. Irmão, a gente vai aprender novamente uma palavra de Deus através do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, na passagem do versículo 3 em diante, que ali Paulo ele via uma divisão muito grande naquele tempo, assim como acontece no dia de hoje, na nossa caminhada, na nossa vida e na nossa trajetória. E Paulo começa a falar, e Paulo vê muita desavença, muita inveja, muitas contendas, e Paulo começa a falar, que a palavra de Deus fala: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, e disseram: não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Ali, irmão, Paulo ele começa a ministrar naquele tempo, dizer: imagina você ser um homem de Deus, assim como Paulo. E Paulo ele pregar acerca do reino de Deus, pregar a palavra de Deus. E ali ele também tem uma ordenança de proclamar a palavra de Deus. E ali ele viu, né, um dizia: um sou de Paulo e outro de Apolo. E Paulo começa a falar sobre algo muito importante na nossa vida, que Paulo tira a glória dele para colocar a glória 100% no centro, que é Deus. E quando nós continuamos lendo no versículo 5, fala assim: pois quem é Paulo?
E quem é Apolo? Se não ministro pelo quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo e regou, mas Deus deu o crescimento. O apóstolo Paulo, ele começou a falar, né? E disse: olha, a gente planta, vocês estão com essa divisão, mas a gente planta, a gente faz, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus, ele é que dá o crescimento. Porque vocês estão um invés do outro, porque vocês estão com essa discussão, uma coisa e outra. E ali Paulo começa a falar, e ele começa a mostrar que tanto fazia se visse a Apolo ou a Paulo, porque o que importasse era que Deus recebesse todas as nossas obras e tudo que nós fizéssemos para Ele. E o apóstolo Paulo começa a falar mais para frente sobre o galadão, começa a falar mais para frente sobre aqueles que buscam o Senhor, que serão galardoados pelo aqueles que seguiam a Cristo. Só que quando nós lemos mais para frente, a gente começa a ver que Paulo, ele fala em um versículo que me chamou a atenção, que Jesus tocou no meu coração essa mensagem, que fala no versículo 12, fala assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo proverá qual seja a obra de cada um. E Paulo começou a falar: vocês estão brigando, cara, vocês estão com essa divisão, mas quando vocês receberem, quando vocês passarem pelo fogo, quando o fogo de Deus vir, aqueles que ajuntam prata, aqueles que ajuntam ouro, aqueles que muitas coisas que estão fazendo, vai chegar um momento que o fogo de Deus vai vir, e aquilo que não for de Deus vai ser queimado, e vai ficar só aquilo que é do Senhor. E eu quero pregar sobre esse tema, sobre o nosso coração, sobre essa tarde. Eu quero pregar sobre batismo do fogo. Eu quero pregar sobre isso, o batismo do fogo. Eu tenho falado sobre o trabalho do Espírito Santo. E muitas vezes nós não entendemos, nós que servimos a Deus, nós não entendemos o que é a gente passar pelo batismo do fogo. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar e diz: olha, no versículo 13, a obra de cada um se manifesta, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmão, o batismo pelo fogo, tem muitas vezes que nós se confundimos o que é batismo com o Espírito Santo, o que é o trabalho do Espírito Santo e o que é o batismo com fogo. E eu quero falar claramente para que nós venhamos entender, e eu quero pregar sobre esse tema: batismo pelo fogo. E muitas vezes nós se confundimos e nós ficamos dizendo: nossa, como o batismo do fogo é a mesma coisa do batismo do Espírito Santo. O que é o trabalhar do Espírito Santo, irmão? Primeira coisa, o trabalhar do Espírito Santo na vida de alguém é quando nós pregamos na vida de alguém. E quando nós pregamos para aquela alma, para aquelas pessoas que ouvem, e através da palavra de Deus, Deus convence aquela pessoa. Aí nós lemos aquele trecho que fala, né, que nós pregamos, mas é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e do arrependimento. E eu quero separar essas três coisas para que nós entendamos claramente dessa ministração. Ali o trabalhar do Espírito Santo é quando uma pessoa, ela começa a se envolver com as coisas de Deus, ela começa a escutar e dizer: nossa, eu senti algo no meu coração, Deus está trabalhando, eu quero dizimar, eu quero ir para o culto, eu quero se envolver mais com as coisas de Deus. E ali aquela pessoa, ela vai ter uma transformação dentro dela, ela vai ter uma transformação dentro dela,
e ela vai tendo uma sede de buscar. A gente vai vendo uma diferença. E ali a gente vê que ali é o trabalhar do Espírito Santo. O segundo passo, a gente vê o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é além dele trabalhar na vida do crente, além dele trabalhar nas nossas vidas, ele habita dentro de você, ele habita dentro de nós. E ao ele se manifestar na nossa vida, a gente tem um batismo do Espírito Santo. É quando a gente é batizado pelo Espírito Santo. É quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é batizado, a gente é cheio do Espírito Santo como uma caixa d'água, cheia de água até transbordar. E ali a gente começa a falar em línguas estranhas. Ali acontece o batismo do Espírito Santo. E ali o Espírito Santo, a gente está dentro dessa garagem, a gente está aqui nesse culto muito maravilhoso. E nós estamos aqui. E nós somos um pouco parecido com uma simbolização que eu quero expressar. Um templo. E nós somos morada em templo do Espírito Santo de Deus. E que é muito importante de nós zelar pelo templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Que hoje o Espírito Santo já não habita mais do lado de fora, mas ele habita do lado de dentro. E muitas vezes a gente não consegue entender 100% qual é a diferença do batismo, de uma pessoa ser batizada pelo Espírito Santo, do batismo do fogo e do trabalho do Espírito Santo. Mas se você já falou essas duas, qual é o batismo com fogo? Irmão, a Bíblia fala sobre Paulo aqui em 1 Coríntios, que Paulo fala e menciona na palavra de Deus. E Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 12, que ele fala: se alguém sobre este fundamento, Paulo olha e diz: olha, olha, meu povo, se alguém de vocês, neste fundamento da palavra de Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedra, coisas, madeiras, ferro, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia que declarará, porque pelo fogo serás descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmão, o batismo do fogo é assim. Tem momentos na nossa vida que a gente aceitou Jesus, a gente começou, nossa, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero me aprofundar mais com Deus. Ali a gente se entrega para Jesus. Ali a gente começa a ver que quando nós aceitamos Cristo, quando nós aceitamos Jesus, o mundo ele vira o nosso adversário. O mundo ele começa a nos odiar. E ali o mundo já não é mais o nosso amigo, mas é o nosso adversário. E muitas vezes a gente não entende passar pelo batismo do fogo. E muitas vezes a gente olha para nós e a gente diz: meu Deus, por que é tão difícil na minha vida? Por que é tão difícil? Porque eu passo por prova, porque eu passo por luta, porque eu passo por dificuldade, porque eu passo por provação. Eu pedi ao Senhor Jesus Cristo e Ele me deu essa ministração e essa palavra sobre o batismo do fogo. E quando nós entendemos é que nós somos filho e herdeiro do Deus vivo, é que nós somos considerados não mais criatura, mas filho de Deus. E ali Deus ele prova que Ele ama, e do nada eu começo a imaginar, o Espírito Santo começa a me levar agora sobre Misaque, Abednego, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali o rei Nabucodonosor ele faz um decreto e diz: olha, aquele que não adorar, aquele que não se prostrar diante do meu Deus, diante dessa imagem, será jogado na fornalha de fogo. O apóstolo Paulo ele menciona o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se viam a Jesus, e ali eles foram perseguidos. E a gente passar pelo batismo do fogo do Espírito Santo, a gente vai ser provado pelo mundo, a gente vai ser perseguido pelo mundo. Muitas vezes nós olhamos e nós queremos ser aplaudidos, mas nós entendemos que nós temos que passar pelo fogo. E ali eu começo a entender sobre essa passagem que eu estou falando, sobre a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali
o rei Nabucodonosor disse: olha, se vocês não se prostrarem, quando vocês ouvirem o som da gaita, da zabumba e de todos os instrumentos de música, e vocês não se prostrarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo. E ele disse: olha, não vamos se prostrar, a gente não vai se prostrar, porque a palavra de Deus, ela diz: só o Senhor adorará e só o Senhor prestará culto. Ali eles foram perseguidos, irmão. Ali eles foram provados. Ali eles mostraram que realmente eles eram verdadeiramente verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E ali o rei Nabucodonosor, ele se ira e diz: olha, aquece 7 vezes mais a fornalha do que o normal. E ali aqueles que estão aquecendo a fornalha, e ali eles jogam Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. Comece a imaginar o Deus vivo que você tem. Olha o trabalhar do Deus vivo que Ele tem nas nossas vidas. E ali eles são jogados. Aqueles que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que teve alguns homens que não suportaram o calor e morreram e foram queimados. E do nada uma luz começa a brilhar no meio do fogo. E ali o rei Nabucodonosor disse: nós não jogamos 3, porque tem 4. E do nada o povo falava: nossa, eis que há um, e eles estão caminhando pelo fogo, e eis que esse é semelhante ao Filho do Deus vivo. Deus estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles não negaram sua fé. Eles passaram pelo fogo. Eles disseram: mesmo que custe nossa vida, a gente não vai negar o nome de Jesus. E ali eles foram jogados, mas Jesus estava com ele. E eu quero te dizer sobre isso, sobre o batismo do fogo. Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Espírito, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E Paulo começa a falar e diz: olha, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro ou prata, não importa o que seja, vai chegar um dia e uma hora, que vai ter o derramamento do fogo de Deus, e ali Deus provará. Irmão, antigamente o ouro ele era refinado na fornalha, e eu quero pregar sobre isso. A gente é como se fosse um ouro na presença de Deus, e a gente passa pelo fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus, e ele consome, ele purifica. O fogo ele purifica, o fogo ele tem poder, ele purifica o ouro. E ali nós na presença de Deus nós somos assim. E muitas vezes a gente diz: meu Deus, eu estou sendo tão perseguido, está sendo tão difícil minha vida. Tem momento que nós se encontramos sem força, tem momento que a gente se encontra abatido, tem momento que a gente se encontra, olha para o lado esquerdo, a gente não tem uma resposta, olha para o lado direito, a gente não tem uma resposta. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a partir do momento que você se viu a Jesus, você aceitou Ele, você precisa um dia passar pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Porque todos os discípulos, todos os profetas de Deus, eles tiveram que passar pelo fogo para ser aprovado. Tem coisas na nossa vida que a gente olha, a gente diz: por que é tão difícil para mim? Você tem coragem de fazer essa pergunta para você mesmo? Diga: por que é tão difícil para mim? E eu quero te dizer uma coisa: o batismo do Espírito Santo não é para te matar, mas para te fortalecer. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo levou Jesus no deserto. O próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E quando nós seguimos a Cristo, vai ter uma hora que nós temos que passar pelo batismo do fogo. E ali Deus, Ele derrama o seu fogo, Ele derrama a sua
dele é queimado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que não é dele vai sendo queimado. Mas porque é tão difícil para mim, porque Deus está te aprovando. Você está passando pelo batismo do fogo. E ao momento de você passar pelo batismo do fogo, você vai entender que para nós chegar e para nós lutar por aquilo que nós estamos conquistando, por aquilo que nós sonhamos, por aquilo que nós acreditamos, muitas vezes é necessário nós passar pelo fogo. Eu podia enganar todos vocês que estão aqui na garagem e dizer: olha, irmão, só vai ser rosa. Não, irmão, não só é rosa o evangelho. Quando você entrega a sua vida para Cristo, o mundo é seu adversário. E você é templo de Deus. Você é templo do Deus vivo. O Espírito Santo, ele habita em você. E por que é tão difícil para mim? Porque é tão difícil para você? Muitas vezes nós encontramos, nós olhando e dizendo: porque é tão difícil? Porque uma coisa, olha para cá, o inimigo muitas vezes ele quer tirar o Espírito Santo dentro da gente. E quando nós entendemos que nós somos a igreja de Cristo, o templo que o Espírito Santo habita, e fala assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que é vós, é santo. Amém? Irmão, nosso corpo é morada de templo do Espírito Santo, mas vai ter momento que nós vamos passar por um aperto. A gente vai passar por um momento na nossa vida. Tem momento que nós passamos por um momento na nossa vida como se fosse uma toalha sendo enxugada e espremida. E ali a gente começa a dizer: meu Deus, que situação é essa? Por que estou passando por isso? Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa de qual situação você está passando. Talvez você esteja passando por pelo fogo, o fogo do Espírito Santo. E talvez no meio disso, Deus esteja te provando para algo maior que tem mais na frente. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu ministrava lá atrás, teve muitas coisas que eu tive que passar pelo fogo, para Deus queimar o que não era dele. E para hoje, cada vez a nossa vida ser edificada pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E ali, irmão, quando nós entendemos que batismo do fogo, batismo do Espírito Santo com fogo, é a gente entrar na guerra, é a gente entrar numa luta travada no reino espiritual, e a gente dizer assim: Senhor, por que está acontecendo isso? Irmão, se você tiver sinceridade, fale para você mesmo. Quantas vezes a gente diz: Senhor, por quê? Por que, Senhor? Estou passando por essa prova. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está conosco, mas Deus começa a me voltar de novo, o Espírito Santo começa a ministrar de novo no meu coração através da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não abandonou nem um segundo, não esqueceu nem um só segundo dos seus filhos. Eu quero te dizer, talvez nós estejamos passando por algo na nossa vida, talvez nós estejamos travando uma luta espiritual, talvez você esteja desanimado, mas eu quero te dizer, você tem que entender sobre isso. E há um momento na nossa vida que Deus permite nós passar pelo fogo, não para que nós morramos, mas para que nós seja aprovado, e para que nós se frutifique mais, se edifique mais, e para que nós se fortaleça mais espiritual, para que nós estejamos mais preparados para o que Deus tem a entregar mais para frente na nossa mão. E quantas vezes o inimigo, nosso adversário, ele tenta colocar na nossa mente: você está só.
consumação, todos os dias, todas as consumações dos nossos dias do século. E eu quero te dizer sobre isso. O alvo do inimigo é eu e você. Por que ele ataca muito eu e você? Porque muitas vezes nós somos atacados porque nós somos templo do Espírito Santo. Porque muitas e muitas vezes nós erramos o alvo. Porque muitas e muitas vezes nós passamos por muitas coisas difíceis. Mas nós temos que entender uma coisa. Que quem quer viver coisas maiores tem que passar pelo fogo. Muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos. Muitas vezes eu perguntei para mim mesmo e disse: Senhor, por quê? A voz de Deus bradou dentro de mim e disse: eu sou a resposta de tudo que você precisa. E eu começo a entender, irmão. Se você está fazendo uma coisa e está sendo difícil, olha para cá. Pode ter certeza que você está passando pelo fogo. O que vem fácil vai, mas o que vem difícil, e a gente pagar um preço, porque às vezes está passando pelo fogo. E por nós ter esse fogo dentro de nós, eu quero dizer, irmão, que você é ministro de Deus, você é ministro de Jesus Cristo, que você tem que entender isso, e entenda isso. Quando você pensar em parar, quando você pensar em desistir, você vai olhar, e você vai olhar para a palavra de Deus, e você vai dizer: eu sou mais. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. E quando nós estivermos fracos, a Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. É quando nós estivermos passando pelo fogo, nós estivermos passando pelo vale. Muitas vezes que nós sentimos só, muitas vezes que nós se sentimos pequenos, mas que nós venhamos acreditar na palavra de Deus, que disser: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que somos mais do que vencedores nele, porque somos perseguidos, porque somos atacados, porque temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo muitas vezes nos conduz para o fogo, para que nós sejamos purificados, para que nós permaneça no propósito de Deus, permaneça no centro da vontade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre isso. Ele diz: olha, homens, não se gloriem, vocês não se gloriem, vocês não se gloriem. No versículo 21 fala assim: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida e seja a morte, seja presente e seja futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O apóstolo Paulo começou a falar isso: olha, você não se glorie. Para com essa divisão, para com isso, para de colocar a tua expectativa no homem, para de dizer que é tu que dá o crescimento, para de dizer que as coisas que acontecem é por conta que tu está pregando aqui na frente. Não, nós planta, Deus é que dá o crescimento. E ele diz: olha, não se glorie. E Paulo está dizendo isso para nós. Quantas pessoas não têm se gloriado? Quantas pessoas têm esquecido a humildade dentro do coração? E quantas pessoas hoje elas têm que passar pelo fogo para saber a quem ela está servindo? Irmão, ali quando nós passamos pelo fogo, Deus ele prova, ou Deus ele reaprova. Porque o que é
o que não é dele é queimado. Dói, olha para cá, irmão. Passar pelo fogo dói. Passar pelo fogo, no momento que a gente grita, doemos. Mas mais para frente você vai entender. Teu coração ficou blindado. Que não coisas mais pequenas te abalam. Que coisas mais que antigamente ia atrás de fazer mal. Que hoje já não tem mais força como antigamente. Porque eu e você tem passado pelo fogo. Porque no meio do fogo, no meio do batismo do fogo que nós passamos, mesmo na hora que nós pensamos que nós estávamos só, aí Deus estava conosco. O melhor professor. Glória a Deus. Aquele que nunca te deixou. Aquele que nunca vai te deixar. Aquele que no meio que não tinha ninguém, Ele estendeu sua mão. Ele acreditou em você. Ele acreditou em mim. E eu quero que você, eu não quero. Tem muitas vezes que nossa vida não está errada diante de Deus, não. Tem vezes que é Deus que derrama o seu fogo sobre nossa vida. Para nos aprovar. Querendo ou não, a gente vê aqui obras. O apóstolo Paulo falando sobre obras. Ele fala sobre obra, fala sobre ouro, fala sobre trabalhar. Ele disse: olha, verdadeiramente vai chegar um dia, um tempo que o fogo de Deus ele vai vir sobre vocês, o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo vai vir sobre vocês. E ali vai ser aprovado quem é que está falando para realmente para Deus. E quantas pessoas não conseguem passar até o final pelo batismo do fogo? Diz: Deus é um Deus mau. Deus me abandonou no meio do caminho, irmão. Deus não abandona ninguém. Deus não dá uma prova maior do que tu possa suportar, do que eu possa suportar. Mas você tem que entender dentro de você, a nossa vida é uma guerra. Que nem o bispo Marcelo estava falando, eu estava vendo, e ele disse: olha, meu filho, ele disse para o jornalista, a nossa vida é uma guerra. Ou a gente mata ou a gente morre. Ou a gente vence ou a gente é vencido. E a pura verdade, a nossa vida é uma guerra. Mas eu creio que se você está fazendo para Deus, e se Deus ficar com você, ninguém te para. Quem crê aqui? Agora entenda uma coisa. Você tem que entender isso. Deus, ele é fogo consumidor. E eu estou chegando perto dele. E o que não é dele vai ser queimado. E eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Só que vai ter um momento que Deus ele vai permitir eu passar pelo fogo. E eu quero te dizer nessa ministração que o que Deus tem para a nossa vida é maior do que o que nós pedimos para Ele. Só que muitas vezes nós pedimos, quero entender isso para que você venha entender. Muitas vezes nós pedimos, e o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração outra passagem. Deus escolhe José do Egito, Deus escolhe Davi, Deus escolhe Moisés, Deus escolhe Eliseu, Deus escolhe o profeta Samuel, Deus escolhe seus filhos, seus profetas, e Ele promete: eu vou fazer isso na tua vida, eu tenho isso e isso para você. Olha o que Jesus quer falar. Olha o que eu tenho para você. É grande.
Quero dizer a você, irmão, que muitas vezes o inimigo ele tenta acusar a gente. Você olha, muitas vezes a gente passa por coisas, o inimigo fica se culpando, o inimigo fica culpando a gente. Muitas vezes a gente fica vulnerável, a gente fica sem força. Só que tem coisas que é o processo de Deus na nossa vida. Processo. E também muitas coisas levando o inimigo para ele tentar nos paralisar, terceirizar a nossa fé, tentar tirar nós da direção que Deus nos colocou. E Deus escolhe Moisés e diz: olha, Moisés, tu vai libertar esse povo. Imagina o que Moisés passou, o preço, e assim como muitos homens de Deus eles têm passado. E realmente, irmão, chega uma hora que nós temos que ser aprovados pelo Deus que nós servimos. Nós temos que passar pelo batismo do fogo. E não é fácil. Tem momento que, mas eu creio que você vai olhar para dentro de você e você vai olhar para você, para a pessoa que você é, e você vai dizer: nossa, passei pelo batismo do fogo. Eu te convido nesse culto a você olhar você quem é hoje e quem você era. Glória a Deus. Atrás. E tem muitas coisas que você passou, foi difícil, mas você talvez tenha passado pelo batismo do fogo e você não sabia. E ali, o que foi de Deus, mesmo doendo, Deus vai tirando, mas Deus ele vai cicatrizando, Deus ele vai purificando. E ali a gente vai entendendo que é para nós ficar do jeito que Deus quer e ser aprovado diante do Deus vivo que nós vivemos. E eu quero te dizer sobre isso. Não fique triste quando as coisas desandarem. Entenda que no mundo tereis aflição. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós, infelizmente, enquanto nós estivermos na terra, a gente vai travar guerra espiritual. Vai travar guerra espiritual, só que nós temos que entender que nossas lutas muitas vezes não é contra as pessoas, mas contra a ordem tempestade da maldade. E muitas vezes o que o inimigo quer causar no nosso coração é destruir o templo de Deus. O diabo ele quer destruir o templo, quer destruir. Ele quer acabar conosco, porque ele sabe que se acabar conosco, o Espírito Santo não tem como habitar. E eu quero que nós reflita nessa pregação com o nosso coração. Eu creio que hoje nós estamos aqui porque nós recebemos o trabalho do Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo trabalhando em nós. E eu creio que muita coisa a gente passando pelo batismo do fogo, e muitas coisas nós temos aprendido nesse deserto. Muitas vezes nós estamos no deserto, que mãe, que irmão, ninguém pode nos ajudar, só Ele. E Ele derrama o seu fogo. Eu lembro muitas vezes que quando eu chorava, quando eu via meu irmão afastado da casa de Deus, e muitas vezes eu chorava, eu ia para o canto, chorava no banheiro, para ninguém ver. Muitas vezes eu passava por luta e ninguém podia me ajudar, só Deus. Mas ali, muitas vezes o inimigo colocava: os cultos que você está fazendo aí vão, olha, nada acontece na tua família. E ali eu não aceitei, eu disse: eu tenho fé em Deus, que um dia Deus vai fazer a obra. Deus fez, porque eu não desisti. E Deus quer falar sobre só uma coisa no final dessa ministração, para mim e para você. Vou falar para mim. Eu preciso perseverar mais. Muitas vezes, quando nós passamos pela prova de fogo, foi o que Deus tocou no meu coração. Muitas vezes a gente quer desistir no meio do caminho.
que não está saindo do nosso jeito, porque muitas vezes está doendo, está apertado. E a gente tem que perseverar. A gente tem que perseverar por quê? Porque a fé, ela produz perseverança. E não desista. Quero falar isso para nós. Nós aqui, amamos a nossa mãe, nós que amamos a nossa casa, nossos irmãos. A gente não pode desistir de orar pelo nosso lar, pela nossa casa, pelo nosso sonho, pelo nosso objetivo. Porque a gente tem que entender que nós temos que passar pelo fogo. E muitas vezes, para Deus fazer algo na vida de alguém, primeiro Deus tem que fazer na nossa. Como é que eu ia impactar o meu irmão se eu não fosse impactado primeiro do Espírito Santo? Como é que eu ia oferecer para ele uma palavra se primeiro eu não me alimentasse da palavra? Eu quero te dizer, vai chegar uma hora que esse deserto, olha, eu quero falar de Deus no nosso coração. Chegou uma hora, né? Eu tenho essa frase dentro de mim faz tempo. Quando eu estou passando por uma luta, tem vezes que uma luta é tão grande que eu digo, quando Deus não acaba mais não. Aí eu me lembro, eu ficava repetindo: toda aflição, toda tempestade, toda guerra, toda aflição, ela tem seu começo, e tem o meio, e tem o fim. Uma hora isso vai passar. Aí, muitas vezes o inimigo fica botando na nossa mente que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Só que aquele Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo fala mais alto na sua mente, no seu coração, e diz: muitas vezes você tem que passar pelo fogo. Sabe por quê? Porque quem mexe contigo vai se queimar. Quem mexe com você um dia se queima. E você precisa passar por esse fogo e receber esse fogo do Espírito Santo. Eu quero te dizer, nessa ministração, e eu começo a me lembrar do pastor Antônio Júnior. O pastor Antônio Júnior, ele foi pregar na igreja do pastor Antônio Cirilo, e ele falou, né? Ele pregou sobre ídolos, e isso me fez ver a minha vida desde o dia que eu me converti até hoje e o que vem acontecendo. Ele pregou lá, foi uma vez, ele pregou sobre isso, que a gente muitas vezes coloca um pastor no lugar de Deus, a gente não pode. Ele levou o pastor Antônio Cirilo, e eu vejo a humildade do pastor Antônio Cirilo. Se fosse outro pastor, eu não teria aceitado o que o pastor Antônio Cirilo falou. Eu vejo a humildade dos dois. E ele falou, ele disse: olha, eu gosto muito, eu respeito muito grande pela vida do pastor Antônio Cirilo, mas jamais eu colocarei ele no lugar de Deus. Jamais eu idolatrarei ele. Porque ele só é esse homem de Deus por conta da presença de Deus na vida dele. E Paulo começa a falar também: olha, não nos glorei nos homens, não nos glorei nos homens, porque pessoas se frustram, porque pessoas desistem no meio do caminho, porque muitas vezes a confiança dela está no homem, e quando vem a prova de fogo na nossa vida, nós se frustramos, porque em vez de estar no Criador, coloca no homem. E eu não nasci para bajular ninguém. Eu falo isso e digo: nossa Deus, eu não nasci para bajular ninguém, e nem para ser bajulado. Eu não gosto quando uma pessoa chega no culto e certo que nós temos respeito, pastor, isso e tal, beleza, mas quando uma pessoa está demais, queria que a pessoa fosse um Deus,
eu não me sinto bem, eu digo: Pai, freia, por conta que eu sou pecador. E só Ele é dono de toda honra e toda glória. Eu me lembro uma vez que Daniele falou uma vez no culto, eu repreendi ela. Eu me lembro que os cultos aconteciam na casa dos netos. E os cultos eram uma bênção, sempre foi uma bênção de Deus. E uma vez eu fui trabalhar na Cafejão, ele estava trabalhando semana. Aí depois eu viajei para Salvador e eu passei uns dias. Eu disse: olha, vai continuar os cultos, mas eu não vou estar presente. E ali foi acontecendo os cultos. Aí de nada, Daniele, quando eu cheguei, ela disse: olha, os cultos não é a mesma coisa quando você não está. Os cultos quando tu está é diferente. Os cultos quando você prega é diferente. O chão mover de Deus, uma coisa e outra. Eu olhei para ela e disse: olha, não, está repreendido em nome de Jesus. Não acontece porque eu estou, acontece por conta de Deus. Porque nada eu sou quando eu prego. Acontece porque Ele está presente. E talvez o que eu estou fazendo, Ele está se agradando, Ele sente prazer e Ele se derrama a sua presença. Gente, as coisas não acontecem porque você faz. Não se glorie, não se jogue para mim, eu sou o cara. Não, não é porque eu canto, não é porque eu faço. O apóstolo Paulo diz: nós plantamos, mas quem rega, quem dá o crescimento é Deus. É Ele que faz fluir o negócio. É quando eu estou cantando, é quando eu estou pregando, na hora que nós vemos a presença de Deus tocando no coração, no seu coração. Não é eu, é o Jesus. Porque se Deus não estiver aqui nesse culto, isso só é uma palestra. Mais nada do que uma palestra. Como se fosse uma palestra. Mas quando Deus está na casa, vira um culto. Em adoração a Ele. E é na hora que quando Deus vê um coração quebrantado, a presença do Espírito Santo, Ele invade o nosso coração. E eu quero que você reflita que às vezes a gente tem que passar pelo fogo e muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes a gente olha assim e diz: meu Deus, por que é tão difícil? E eu quero te dizer: você é filho, você é escolhido, você é muito importante na casa de Deus. Você é muito importante na presença de Deus. E Deus quer que todos nós, um olhe para o outro e diga: olha, nós não podemos desistir. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Nós temos que ter a coragem, a capacidade de olhar para o nosso irmão e dizer: não vai ser fácil. Ser cristão não é fácil. Mas também nós vamos ter vitória. Nós vamos passar pelo fogo e nós vamos se queimar. Nós seremos purificados. Porque nós temos Deus e nós seguimos a Ele. E quando nós entendemos isso, a nossa psicológica começa a se abrir. O inimigo muitas vezes quer vendar o nosso olho para que nós não vejamos. E muitas vezes é necessário nós passar pelo batismo do fogo. Amém? E se você quer ser cheio do Espírito Santo, você às vezes é cheio do Espírito Santo, vai ter um momento que vai travar uma rotazinha. Mas quem está dentro de você, a Bíblia diz: maior que habita em vós do que o que habita no mundo. Amém? E eu quero falar no final dessa ministração, se talvez Deus tenha falado com você nessa ministração, que você reflita nessa mensagem ao sair daqui. E eu quero cantar esse louvor. Amém? E muitas vezes o nosso fardo ele pesa. Muitas vezes a gente pensa em jogar tudo pro ar. A gente pensa em desistir, dizer: eu vou parar, vou jogar tudo pro ar. Mas é necessário você passar pelo batismo do fogo. Amém? Eu quero que você fique de pé. Amém? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver.
sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da minha fé, do princípio ao fim. Ainda se vier, diga, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Diga, ainda se vier, diga, cante comigo, noite traiçoeira, diga, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até. Glória a Deus. Desconectado. Louvado seu Jesus. Conectado. Glória a Deus. Seja o que for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Irmão, a nossa vida é como esse louvor, amém? Quando a cruz estiver pesada, lembre-se de Jesus. Eu não sei porque eu estou pregando essa ministração. Jesus tocou no meu coração. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé e do princípio e o fim. Ainda se vier, diga, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Diga, ainda se vier, noite traz, quando acolchar a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Jesus, Ele quer te ver sorrindo. Jesus, Ele olha para você lá do trono da glória dele, Ele olha e Ele diz, eu não sinto prazer de você triste. Eu quero ver você feliz, você rindo, você alegre, você cheio do Espírito Santo. Eu quero que você entenda, mesmo quando tudo estiver pesado, mesmo quando tudo você tem que pensar em jogar tudo pro ar, mesmo quando tudo acolchar, muitas vezes você não entende que você está passando pelo batismo do fogo, pelo aprovamento de Deus. Eu quero que você cante esse louvor comigo, que você abra seu coração. Cristo
comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Cante comigo. Ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até. Glória a Deus. Entendeu a ministração, irmão, aqui? Amém? Você entendeu? Jesus está com você. Quero finalizar essa pregação. Pois Jesus, ele é a resposta para todas as suas perguntas. Eu perguntei para o Deus muitas vezes por quê. Tudo que Deus falou para mim foi isso. Eu sou a resposta de tudo que você precisa. Eu não tive nem o que falar. E eu comecei a entender que Ele é tudo, Ele é minha resposta. Ele é meu abrigo, minha fortaleza, meu socorro e presente na hora da angústia, da tristeza, da alegria. E Ele quer me ver, mas Deus te quer sorrindo. Quem te ama é que me sorri. Glória a Deus. Bem, foi essa palavra. Bota a mão no seu coração. E vamos encerrar. Deus Espírito Santo, eterno Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tudo pela tua palavra, que é pura, perfeita e agradável. Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós somos gratos por esse culto maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor irá fazer. Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós não nos apoiamos em homens, nós apoiamos em Ti, Jesus, nós apoiamos no Senhor, o único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós não nos apoiamos em homens, nós nos apoiamos no Senhor, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra. Nós abrimos nosso coração perante a tua presença hoje, e nós cremos, Jesus, que mesmo que nós venhamos passar pelo fogo, mesmo que nós venhamos passar pelo batismo do fogo, mas que o Senhor estará conosco, que o Senhor estará com os teus filhos, e que o Senhor está nos provando porque o Senhor nos ama. Jesus, em nome do Senhor Jesus, o teu Senhor sentir o teu Espírito Santo, a tua presença, Deus, que todo levante do inimigo, todo embaraçamento, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar para o teu filho desistir, eu te peço que venha ser repreendido pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra. Eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Mas eu declaro que eles venham entender que muitas vezes é necessário nós passar pelo batismo do fogo, para que nós venhamos ser aprovados, Jesus, pela tua presença, para que nós venhamos ser aprovados pela tua obra, Jesus, meu Pai, e que nós venhamos entender que o que não é Deus será queimado pelo fogo do Espírito Santo, para que nós venhamos ser aprovados por Ti. Para que nós venhamos entender, Jesus, que o Senhor está nos provando, porque o Senhor tem coisas maiores a nos entregar daqui mais para frente. Nós somos gratos pela tua presença. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por essa palavra profética, pelas pessoas que estão vindo nesse exato momento. Eu creio que a tua palavra está sendo ministrada na cada vizinho, de cada morador dessa rua. Pessoas que estão vindo, que talvez você esteja aí no seu lar, na sua casa, que talvez você não esteja nesse culto. Quando o crente não vai ao culto, o culto vai até ele. E eu quero te dizer nessa ministração, e você que está escutando, você que está no seu lar, muitas vezes você está passando por uma luta, você quer largar tudo, mas eu quero te dizer que muitas vezes é Deus te provando. Deus te provando. Muitas vezes é você passando pelo fogo do Espírito Santo. Deus não te abandonou. Deus, Ele não vai te abandonar, porque Ele é Pai, porque Ele é o Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra. E Ele não vai te permitir para que você pereça no meio do caminho. Ele vai estar ali sempre para estender a sua mão. Ele está ali sempre para te proteger, Ele está ali sempre para te guardar. Ele está ali sempre para acreditar em você, sempre para te dar ânimo. Porque a sua palavra diz: no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Levanta a tua cabeça, levanta a sua cabeça e creia no Deus que fez o céu e a terra, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E que essa prova que você está passando, por esse momento que você está passando, não é para a tua morte, é para o teu aprendizado. É para você se tornar um homem de Deus ou uma mulher de Deus, para aquilo que Deus esteja preparando para mim e para você.
E eu declaro isso para a nossa vida. Eu declaro nessa noite, nessa tardezinha que está anoitecendo, que Deus quer te ver sorrindo, mesmo que venha noites traiçoeiras. Eu quero te dizer que sempre vai haver um novo dia que o sol vai raiar, um novo dia que vai amanhecer, e que Deus, no final daquela dor, no final daquela prova, vai vir uma alegria. Escuta o que eu estou te falando, essa palavra é profética. No final da dor, vai vir a alegria do Espírito Santo dentro do meu coração e do teu. Levanta a tua mão, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Nós somos gratos, Jesus, por tudo. Nós entregamos em tuas mãos, nós entregamos em tua presença. Obrigado, Jesus, por esse culto maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito. Jesus, o Senhor vem alcançando vida, Jesus. O Senhor vem fazendo aquilo que eu não posso fazer. Deus, eu sou o trabalhador, Jesus, da Serra Grande, mas o Senhor que dá o crescimento. Que toda honra, que toda glória, que toda exaltação, que toda ministração seja dada a Ti, Jesus. Que eu diminua, que Tu cresça, que meu nome seja humilhado, que meu nome seja jogado na lama, mas que o Teu nome venha ser glorificado aqui na terra, que o Teu nome venha ser exaltado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, em Tuas mãos, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, se apresenta a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus o renovo da Tua palavra. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus a força do Senhor que vem de Ti, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, e que eles venham entendendo, Senhor, entendendo, Espírito Santo, que é necessário também nós passar pelo fogo. Nós te agradecemos. Leva cada um debaixo da Tua graça, leva cada um debaixo da Tua presença. Eu declaro em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Peço a palavra e Deus quer te ver sorrindo. Em nome de Jesus.